Bom dia, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus, amém? Que Deus abençoe mais esse dia na nossa vida. Deus abençoe tua casa e abençoe toda a tua família nessa manhã. Nessa manhã eu quero compartilhar uma palavra de Deus com você. Eu peço que você fique no vídeo. Não saia do vídeo não. Se não for inscrito no canal, se inscreva para todo dia você receber uma palavra de Deus. Todo dia de manhã eu estou fazendo um vídeo aqui. Uma palavra que Deus me dá todo dia de manhã. Eu tenho uma palavra no coração. E passa essa palavra para os irmãos, para as pessoas que escutam os vídeos, para que eles venham ser abençoados, para que eles venham ser guardados e protegidos debaixo da mão de Deus. Todos os dias a gente tem que estar buscando essa segurança no nosso Deus. Todos os dias. Porque todos os dias, irmão, você não sabe a peleja, está entendendo, dos anjos, que Deus manda para ficar ao teu redor, para te guardar, para te livrar quando você vai para o seu trabalho, quando você volta de noite, quando você vai sair para resolver suas coisas, quando você vai para o seu comércio, você que trabalha no trânsito, de motorista, de ônibus, de aplicativo, não importa a empresa que você trabalha, tá entendendo? Deus te dá livramento de acidente, de assalto, porque você está orando, irmão, você está buscando, e quem busca, acha o Senhor. Quem busca, acha, ele disse, achegarei para mim que eu me achegarei para vós, tá entendendo? Então se achegue sempre para Deus, nunca rejeite a palavra de Deus, porque se você rejeitar, Jesus disse que quem aborrece ele caminha para a morte, tá entendendo? Então você não vai caminhar para a morte, porque Deus não quer que você faça isso. Aqui no livro de Deuteronômio, no capítulo 29, eu vou ler aqui do verso 25, glória a Deus, até o 29. Deuteronômio, capítulo 29, versículo 25 ao 29, que diz assim, ó. Então se dirá, por que deixaram o conserto do Senhor, o Deus de seus pais, que com eles tinham feito quando os tirou do Egito, está entendendo, irmão? Aí aqui no verso 26 diz assim, ó, e foram-se e serviram a outros deuses, e se inclinaram diante deles, deuses que os não conhecem, e nenhum dos quais ele lhes tinham dado. Glória a Deus, está entendendo? Deus está dizendo aqui, né, irmão, que o povo, naquela época, quando saiu do Egito, você sabe a história dos que fizeram o bezerro de ouro para adorar, né? Saíram com o coração cheio de idolatria, cheio de feitiçaria, e Deus disse que ia purificar aquele povo no deserto. Por isso que Deus levou ele para o deserto. Porque do Egito para onde eles iam, para a terra de Canaã, dizem que com 3 dias já a pessoa chegava lá. Mas só que Deus levou eles para o deserto para limpar o coração do povo, tá entendendo? Para que o povo, quando entrasse na terra, não entrasse levando idolatria. Por isso que a gente tem que se purificar todo dia aqui, pedir a Deus para a gente se limpar, pedir perdão para Deus. Porque quando a gente chegar na presença de Deus, que a gente deseja e tem esse desejo de morar no céu um dia e de ver Jesus como Ele é, a gente tem que todo dia estar pedindo a Deus para Deus limpar a gente, porque Ele não quer que a gente chegue lá com coisa desse mundo, com bagagem desse mundo, levando lá para cima, não. Ele quer que a gente chegue limpo, puro, porque a igreja de Deus ela é purificada no sangue de Jesus, amém? Então esse povo saiu do Egito e foram se inclinar diante de outros deuses e serviram a ele. Aí a palavra de Deus diz aqui, deuses que não são Deus, que nada pode fazer por eles. E muitas vezes as pessoas estão na igreja e vai querer buscar ajuda em outros lugares que Deus não quer que a pessoa vá. Vai pedir ajuda para outras pessoas. Você tem que pedir ajuda para Deus, irmão. Você tem que orar a Deus, pedir direção, e a gente tem que caminhar para a presença de Deus. Não pedir ajuda para o mundo, porque o mundo não vai nunca te ajudar. Se tiver alguma coisa, se eles te derem alguma coisa, eles depois vão querer cobrar para você esse favor. Você não pode ficar devendo favor para ninguém, tá entendendo? Ou a pessoa é usada por Deus para te abençoar, porque quando a pessoa é usada por Deus para te abençoar, às vezes você é abençoado pelaquela pessoa e nunca mais você vê ela, nunca mais você tem um contato com ela. E mesmo que ela mora ali no teu bairro, na tua cidade, ela não vai te incomodar mais, ela não vai estar pedindo, cobrando nada de você. Ah, eu dei aquilo para ela, agora eu pedi um negócio para ela, ela não me deu. Ela não vai fazer isso porque foi Deus que usou ela para te abençoar.
Então você tem que pedir sempre a Deus essa sabedoria para você não se envolver com coisas erradas através das suas necessidades que você tem no dia a dia, você se envolver com coisa errada, amém? Então aqui eles foram pedir ajuda para outros deuses e se inclinaram diante dele. Aí a palavra diz assim, ó, pelo que a ira do Senhor se acendeu contra este povo, contra esta terra, para trazer sobre ela toda maldição que está escrita neste livro, glória a Deus. Então naquela hora Deus se indignou contra aquele povo, contra aqueles homens, contra aquelas pessoas que deixaram ele e foram servir a outros deuses. E a palavra de Deus diz que a ira do Senhor se acendeu contra aquelas pessoas. E você sabe bem dessa história da palavra da saída do povo do Egito, que muitas pessoas foram engolidas pela terra no deserto e outras as cobras mordeu e picou, tá entendendo? E morreu. Então, Deus, ele é amor, mas Deus também faz justiça, irmão. Através da vida daquelas pessoas perversas, aquelas pessoas que não querem se converter, que não querem, tá entendendo? Nunca se curvar diante de Deus, mas se curva diante de outras coisas com maior facilidade, mas diante de Deus não se curva. Então vai ter que se curvar, tem que se arrepender, tem que se humilhar para poder ser exaltado, tá entendendo? Então, aqui a palavra de Deus diz no verso 28. E o Senhor os tirou da sua terra, com ira e com indignação e com grande furor, e os lançou em outra terra, como neste dia se vê. Está entendendo? Como neste dia se vê. Quantas pessoas não perdem sua casa, está bem de vida, está morando num lugar bom, está entendendo? Está vivendo bem, está trabalhando, empregado, carteira assinada, tudo bem, mas é murmurador, reclamador contra a obra de Deus, contra as coisas de Deus, está entendendo? E muitas vezes essas pessoas, você vê ela morando na rua, andando por aí, vagueando de um lado para outro, e contando a história da vida dela, que eu era assim, eu tinha isso, eu tinha aquilo, eu fui formado, eu fiz isso, fiz aquilo. Tem tanta gente morando na rua, tantas pessoas que um dia teve bem de vida, teve dinheiro, tá entendendo? E voltou para aquela vida de miséria por causa da desobediência e da rebeldia contra as coisas de Deus. Não é Deus que faz justiça, não é a gente que joga praga para ninguém. É o que a pessoa planta que ele vai colher, tá entendendo? Se a pessoa está plantando a maldade, ele vai colher a maldade. Não tem esse negócio. A palavra de Deus diz que Deus não tem o culpado, está querendo por inocente, nem o inocente por culpado. O inocente diante de Deus é inocente, o culpado é culpado, não tem esse negócio. Diante de Deus não tem essas coisas. Então a gente tem que pedir a Deus sabedoria, pedir direção para Deus, para a gente não cair nessas astúcias ciladas do inimigo. Aí para a gente terminar, a palavra de Deus diz assim, ó, as coisas encobertas são para o Senhor e o nosso Deus. Porém, as reveladas são para nós e para nossos filhos, para sempre, para cumprirmos todas estas palavras desta lei, tá entendendo? Nunca queira saber, irmão, coisa que Deus não revelou para você, que Deus não mostrou. Nunca queira entender uma coisa que Deus não está dando um entendimento daquilo ali para você. Peça para Deus te revelar. Se Ele quiser te revelar, Ele vai te revelar e vai te mostrar. Se Ele não quiser, vai ficar para Ele aquilo ali. Porque a palavra de Deus está dizendo aqui que as coisas reveladas são para nós e para nossos filhos para sempre. Mas a encoberta ficou para Deus, tá entendendo? Então o que Deus encobriu, esse conhecimento ficou para Ele. Não adianta ninguém querer ir além daquilo que está escrito na palavra de Deus. Porque Deus dá um limite para cada homem servir a Ele, dá uma medida de graça para cada um, para que a pessoa chegue até naquele limite ali. Paulo mesmo falou isso, Paulo disse, a gente não se gloriar além da nossa força não, irmão, além daquilo que Deus colocou na nossa vida não. A gente só vai até onde a gente alcança, quando a gente não dá mais, a gente entrega na mão de Deus e continua fazendo a obra de Deus. Então, a gente tem que pedir a Deus para não ficar querendo saber coisa que aí não é para a gente saber. Tem coisa que não é nem para a gente saber, mas a pessoa fica cutucando, perguntando, o que é isso, o que é aquilo, tá entendendo? Deixa as coisas encobertas para Deus. E as que Deus revelou para você, viva ela. Se é para você se equilibrar na presença de Deus, se é para você endireitar seus caminhos, se é para te abençoar, se é para te guardar, se é para curar o teu parente que está enfermo. Tudo que Deus revelou, irmão, é para te abençoar, é para te guardar, te proteger. Então não fique querendo saber coisa que você não entende, tá? Amém?
A gente tem um limite na presença de Deus, nós somos limitados, mas Deus não é limitado. Ele já limita a gente para que a gente não venha fazer coisas extravagantes. Então, que Deus te abençoe nessa manhã. Receba essa palavra, busque a Deus e deixe de querer seguir caminhos que Deus não mandou você seguir ele, tá entendendo? Porque senão você vai se machucar e vai prejudicar a sua vida espiritual e todo o resto também se prejudica, uma vida profissional, financeira, todas as outras coisas perecem, porque a gente tem que estar equilibrado na presença de Deus. Buscar primeiro o reino do céu e sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas, amém? Então que Deus te abençoe e eu quero terminar esse vídeo fazendo uma oração por você. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, nessa manhã, meu Deus, gloriosa de oração, eu levanto minhas mãos para o céu aqui, meu Deus, para te pedir o teu socorro, Pai, te pedir a tua providência para a vida dessa mulher, desse homem, Pai, dessa pessoa que saiu de casa para trabalhar nessa manhã, que está dentro dos ônibus, dos metrôs, dos trens, está indo para o seu trabalho, Pai, guarda a vida dela de ida e de volta para casa de noite quando ela voltar, meu Deus. Guarda esse comerciante que saiu para o seu trabalho, Pai, para trabalhar. Livra ele de assalto, meu Deus, de acidente, de tudo quanto for de ruim, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Toma a vida desse empresário, toma esse povo, meu Deus, que estuda, que vai para as faculdades, para os colégios, guarda eles no caminho, meu Pai. O filho dessa mulher, a filha, os parentes. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus, cura aquele que está doente no hospital. Dá livramento àquele, meu Deus, que está com enfermidade, meu Deus, incomodando eles todos os dias, Pai. Livra ele, meu Deus, desse mal, em nome de Jesus Cristo. Toma nas tuas mãos, meu Pai, a vida dessas pessoas, meu Pai, que estão, meu Deus, angustiada, triste e apavorada, com tantos problemas, Pai, com tantas dificuldades na vida, a ponto de desistir até da sua própria vida, Pai. Dê livramento a ela, meu Deus. Socorre essa pessoa nessa manhã. É o que eu te peço, meu Deus, e te agradeço. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus te abençoe e tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus. Amém?